Legal, esse é um vídeo que eu gosto muito, porque ele traz essa ideia do discipulado relacional. E a gente vai falar muito sobre isso, sobre relacionamento. Discipulado vida na vida, tá bom? Todas as imagens que a gente vai olhar aqui tem a ver com capoeira, mas tem pessoas que não trabalham com capoeira aqui, então os princípios e os ensinamentos desse estudo, eles podem ser aplicados em qualquer modalidade esportiva ou qualquer área da vida. Se você é um contador, você pode aplicar esses princípios no seu dia a dia, tá bom? Gente, se vocês perceberem que tem alguém pedindo para entrar na sala, alguma coisa assim, tá bem pequenininha a minha tela aqui, vocês me ajudem a perceber aí essas coisas, tá bom? Tem uma tela branca aí para vocês? Dá um positivo. Isso. Legal. Então vamos lá. Seguimos adiante. Eu não consigo olhar o chat aqui. Se de repente vocês olharem no chat alguém pedindo alguma coisa, alguma informação, pode abrir o microfone aí e a gente vai conversando, tá bom? Eu acho que o mestre está pedindo para entrar na sala, Fábio. Chocolate. Deixa eu ver. Então, mas não tem. Deixa eu só tentar. Vamos lá, a gente vai se achando aqui com a tecnologia. Porque o mestre Chocolate está pedindo uma participação ali, mas está dentro aqui já. Mas acho que ele não está aparecendo aí, né? Vocês estão vendo aí o mestre Chocolate? A imagem dele está travada. Aqui para mim ele aparece como se estivesse normal dentro do... Está dando para ver a Cláudia, mas eu acho que está travado também. Fala, Rafa. Ele ingressou na sala agora. Entrou aí? Mestre Chocolate, está me ouvindo? Show? Perdoe a mancada aí. Dá para ver você aqui, estava dentro, eu acho. Mas vamos lá, de boa. Então vamos lá, vamos seguir adiante. De novo, eu só quero reforçar que a gente vai falar aqui sobre discipulado relacional, vida na vida, né? E pensando para o nosso contexto como esporte, como qualquer outra área, principalmente como esporte, nós como treinadores, a gente tem o privilégio de ter o nosso aluno de 2 a 12 horas semanais junto com a gente. Muitos dos nossos alunos, eles têm mais tempo com a gente do que com os próprios pais. Não é isso em qualquer área esportiva. Então, a gente tem um potencial nas nossas mãos como treinador que é maravilhoso. A gente tem que aproveitar isso. Beleza? Então, a gente tem o nosso mundo do esporte, principalmente da capoeira, né? E o nosso propósito, o nosso chamado, a gente fazer discípulo em todas as nações para Cristo. Nesse caso, no mundo da capoeira ou no mundo dos esportes, no mundo da contabilidade, no mundo da medicina, no mundo da política, onde quer que Deus nos chamou para atuar, tá certo? Ali está mencionada a capoeira por causa do nosso contexto. O que essa imagem transmite para você? Vocês estão vendo a imagem aí? Pode abrir o microfone. O que transmite para você essa imagem? Conhecimento. Conhecimento, o que mais? O que você observa Oralidade. das pessoas? Oralidade. Pluralidade. Vamos tentar ir um pouco mais a fundo nisso. Hã? História. História. Atenção.
Tá? Atenção de todos. Atenção. Vocês conseguem observar o olhar de cada um? Tem esse mestre, o mestre Sombra, que está mais destacado na imagem. Ele está dando um discurso, uma fala, certo? Qual é a posição das outras pessoas? Consegue observar a fisionomia do rapaz no canto de baixo à esquerda? Daniel. O que essa fisionomia transmite para você? Admiração, respeito, fã. Surpresa. Surpresa. Você observa na fisionomia dele, ele está com profunda admiração ali por aquilo que o mestre Sombra está falando. Então, mesmo esse contexto de discipulado, ele pode, não vou dizer que o mestre Sombra está, ou talvez até esteja discipulando, é só discípulo de quem, né, a gente faz. Então, com certeza, o mestre Sombra tem muitas pessoas que ele chama de discípulos, certo? Mas são discípulos do mestre Sombra, são discípulos do mestre Beck, são discípulos do mestre Chocolate. Então, a gente tem que projetar os nossos discípulos para Cristo. Nós fazemos discípulos para Cristo, certo? E a gente não pode nunca perder isso de foco. Nunca pode perder esse olhar, tá bom? Então, você olha a admiração dessas pessoas. Tem outro detalhe que me chama a atenção. Tem o mestre Beck, aquele que está de óculos ali, camisa preta, sentado ao lado do mestre Sombra. O que transmite para você o olhar dele? Reflexão. Reflexão, muito bom. Você se lembra daquele ditado que quando uma pessoa fala, a outra escuta, né? A minha avó dizia uma outra versão, uma versão da linguagem de hoje, né? A minha avó dizia para mim, quando uma pessoa fala, o outro abaixa a orelha, né? Todos nós conhecemos o velho ditado, né? Quando um burro fala, o outro baixa a orelha. Não quero trazer esses termos para os mestres de longe, nem de longe, mas o mestre Beck é uma pessoa que é um dos discípulos do mestre Sombra ali, de alguma forma. Então, quando o mestre Sombra está falando, mesmo ele sendo o mestre, com muitos outros pessoas que são discípulos dele também, o mestre Beck, ele está nessa posição de ouvir. Então, dentro desse contexto do esporte, a gente tem muito isso. A gente tem muita essa oportunidade de fala, a gente tem o nosso lugar de fala, o nosso momento para falar, e nós, como treinadores, temos ainda essa oportunidade muito maior. Então, essa é uma foto que expressa muito o que a gente quer falar hoje, que é o discipulado relacional. É o discipulado com base no relacionamento, e esse relacionamento é o nosso privilégio como atletas e como treinadores, pelo tempo que a gente tem com as pessoas, tá bom? Então, como funciona esse ciclo de discipulado relacional? Vamos para o primeiro passo. A base de tudo, o fundamento de tudo que a gente for fazer, oração. A gente precisa lembrar disso, de orar. E agora eu estava assim, nessa ansiedade, querendo trazer esse conteúdo, querendo conversar com vocês sobre isso. E eu parei, eu falei, olha, já tem acho que uns 20 minutos aqui esperando. Eu já estou desde cedo aqui nessa sala. Eu lembrei que eu tenho que orar. E aí eu parei, andei aqui um pouco dentro da sala, dentro do nosso estúdio aqui. E eu estava orando por isso. Deus, fala conosco. A gente quer que esse tempo seja produtivo, que gere frutos. Então, tudo que a gente fizer, a gente precisa ter essa consciência e esse zelo pela oração. É algo que é precioso. As minhas filhas têm hoje 3 e 6 anos e elas têm esse zelo pela oração. A gente faz isso de uma forma divertida. A gente cria dentro de casa jogos de oração e a gente torna isso de uma maneira divertida. E às vezes as pessoas trazem esse tempo de oração como um peso, uma coisa eu tenho que orar, e aí vem com toda aquela carga do dia de trabalho. As minhas crianças, elas oram com alegria, porque elas sabem que é o momento que a gente vai brincar e vai se divertir junto. Um dos jogos de oração que a gente fez, um dia desses, foi, cada um foi para um canto, e elas oraram ao jeito delas, depois a gente se reuniu, e a gente compartilhou uns com os outros o que cada um tinha orado, e pronto, a gente teve ali um momento de 15, 20 minutos de oração de uma maneira muito divertida. Então, a gente pode ser criativo também na hora de orar, tá bom?
E o segundo, na verdade, passo é a gente se conectar. A gente se conectar genuinamente com a comunidade. A gente gerar dentro da comunidade, presta bem atenção nessas duas palavras, confiança e curiosidade. Nós precisamos gerar essa curiosidade na vida das pessoas da comunidade que a gente trabalha. Levar eles a pensar por que essas pessoas estão aqui, por que eles estão fazendo o que eles estão fazendo. Lembre-se disso, gere curiosidade e, principalmente, confiança. Tá bom? O terceiro passo seria a gente encontrar. Encontrar o quê? Pessoas e famílias que estejam abertas para buscar a Deus e que também possam ajudar outras pessoas a encontrá-lo. Esse é um ponto muito importante, que é o que a gente vai chamar da pessoa de paz. Tá bom? Lembre-se disso, a pessoa de paz, encontrar o homem de paz na comunidade. Tá bom? Nós vamos ver cada um desses aspectos detalhadamente. O quarto ponto seria mostrar ou demonstrar. Demonstrar o quê? A palavra de Deus. Não tem como fazer discípulos sem a palavra de Deus. Isso é vital. Não tem como fazer discípulos para Cristo sem as instruções de que o próprio Cristo deixou. Então, é um suicídio tentar fazer discípulos sem a palavra de Deus. Não vai chegar em lugar nenhum. E aí, o último ponto é equipar. Lembrando que o discipulado ele é um ciclo, ele não pode parar. Ao mesmo tempo que você equipa uma nova pessoa, essa nova pessoa vai recomeçar o ciclo, de novo, orando, conectando, encontrando e demonstrando a palavra de Deus para outras pessoas que vão equipar outras pessoas, tá bom? Então, lembre-se que discipulado é um ciclo e a gente não pode fazer esse ciclo ser interrompido. Beleza? A jornada de um discípulo. A gente tem que olhar para o discipulado como uma jornada, como um caminhar. E essa jornada ela tem dois aspectos. Um aspecto é a jornada para Cristo, uma jornada até chegar em Cristo, e uma outra parte da jornada que é em Cristo, é a jornada de crescimento da pessoa que já está em Cristo, tá bom? Então, o primeiro passo de uma jornada para Cristo. A pessoa começa sem interesse, muitas vezes com um confronto, a pessoa que está trazendo, que desconsidera aquilo que a gente faz, a pessoa que não tem nenhum interesse por Jesus, tá bom? E aí ela começa a se envolver com a gente, ela começa a se relacionar com você, e ela começa a ser gerado nela aquela curiosidade que eu falei. Então, de repente, ela, com a curiosidade dela, ela começa a buscar, ela começa a fazer algumas perguntas, ela começa a ter um pouco mais de curiosidade sobre as Escrituras, tá? Essa ainda é a jornada para Cristo. E aí a pessoa parte para o próximo passo, que ela está pronta para crer. Ela já vê em você um bom testemunho, ela já vê em você esperança, fé, um bom caráter, confiança. Então, ela está pronta para crer. Ela decidiu tomar um passo com Cristo, com Jesus. E ela começa a caminhar com Cristo. E aí a gente tem a outra parte dessa mesma jornada, que é uma jornada em Cristo. A gente está falando aqui agora de um novo crente. Esse é o melhor lugar, assim, que eu vejo para o discipulado. O novo crente é aquela pessoa que está animada, a pessoa está fervorosa, ela está cheia de perguntas sobre a palavra de Deus, ela chega mais cedo, ela vai embora mais tarde, ela come tudo que a gente serve no lanche. É um novo crente que está ali com fervo, com um coração animado, tá? Lembrando, essa já é a jornada em Cristo. E aí a gente tem um crente que já está em crescimento, ele já é batizado numa igreja, ele já frequenta a escola bíblica dominical com assiduidade, ele é um cristão que já está iniciando os seus passos em liderar um outro grupo, tá bom? E aí a gente tem o último passo da jornada, não o último, mas o mais constante, que já é um crente maduro. E aqui eu tenho uma má notícia para você. Provavelmente esse é o estágio que você perde o seu discípulo no bom sentido. É o crente maduro que vai se multiplicar, vai passar a discipular outros, a formar outros discípulos, e ele vai preparar outras pessoas também, da mesma forma que você preparou ele, tá certo? Então ele vai, talvez ele mude para outra cidade, talvez ele vá embora para um outro país, né, Mestre Chocolate? Então,
sinto em lhe dizer, mas essa é uma boa má notícia. Provavelmente você perca ali o relacionamento com o seu discípulo no bom sentido, lembrando que ele está crescendo e se multiplicando. Tá certo? Vamos adiante. Deu um pequeno intruso ali, um mapa, mas vamos para o primeiro ponto. Lembra daquele ciclo? A gente vai ver a imagem de novo. O primeiro ponto, oração. E aqui eu quero desafiar vocês a configurar, se você pode, não agora, mas assim que terminar esse nosso tempo aqui, configura o seu alarme para 9h38 da manhã, ou se de repente para você for melhor 9h38 da noite. Essa é uma estratégia global que está acontecendo no mundo inteiro, chama Alarme 9h38, é baseado em Mateus 9h38, onde diz, ore e peça ao Senhor da Seara que envie mais ceifeiros, que envie mais trabalhadores. Então, essa é a oração do discipulado, é a oração que a gente faz pedindo que Deus envie mais trabalhadores, tá certo? Então, configure o seu celular, acerta lá o seu alarme para 9h38, pode ser da manhã ou da noite, o que for melhor para você, mas todos os dias você pode parar por 1 minuto, você pode parar por 2 minutos, 5 minutos, o tempo que você puder, aonde você estiver, o que quer que você esteja fazendo, você pode orar e pedir a Deus, Deus envie mais trabalhadores. Se você não precisa disso, você me ensina a receita aí, porque todos nós precisamos de mais trabalhadores, tá bom? Então, ore por isso. Ore por Mateus 9h38. E aí, o segundo ponto da oração é você orar no local. Se você tem um projeto, você quer começar com uma escolinha de futebol, você quer começar com uma escola de capoeira, você quer começar com um treinamento funcional, vai até esse local que você já imagina, que você já visualiza, e ora lá. Você sai da sua residência, é você fisicamente, literalmente, ir até esse local e orar lá. E ali você pode ouvir de Deus se aquele local é para você ou não. Ali você pode ouvir se aquele local é de Deus para a sua vida, para o seu projeto, para aquilo que você está fazendo. Então você vai fazer tudo o que você pode para você conseguir usar aquele local, tá? Então faça esse exercício, é um exercício de movimentação, de colocar a fé em prática. Você sai da sua casa, você vai até o local para orar lá, tá? E deixa Deus falar com você ali. Amém? Então vamos para o segundo ponto do ciclo, que é conectar, tá bom? São as pontes, as palavras-chave. Vou falar com mais detalhes sobre isso, como que a gente se conecta com as pessoas. Como que você chega ali numa pessoa e começa a conversar, criando pontes, tá? Essa é uma foto que eu gosto muito, é de uma etapa dos Jogos Regionais, que a gente estava trabalhando com arbitragem de capoeira, e o Mestre Chocolate sabe o quanto a gente tem de oportunidades de relacionamento, e discipulado, e evangelismo, e compartilhar da nossa fé com essas pessoas que estão ali no dia a dia com a gente. É um grupo de pessoas que passa 2 semanas junto, viajando, dormindo no mesmo alojamento, comendo junto no mesmo refeitório, trabalhando no mesmo propósito, e a gente tem uma oportunidade de se relacionar. É uma excelente oportunidade de relacionamento com esses caras que são mestres de capoeira também. Então, como que a gente vai lidar com esse relacionamento? Qual é o caminho para isso? Quais são essas palavras-chave? Tá? E aqui é muito importante, chamo bastante a sua atenção para isso. Tá? Primeiro ponto da conversa. Começa com uma conversa simples. Um exemplo de uma conversa simples. A gente está, nesse momento ali, todo mundo está longe de casa. Todo mundo estava viajando. E é um grupo de pessoas que viaja bastante. Então, a gente pode começar falando, poxa, como são as suas viagens? Quais são os lugares que você tem ido? Uma conversa simples, um assunto qualquer. Dessa conversa simples, a gente parte para um assunto sério. De repente, você pode puxar dentro dessa conversa sobre viagens, perguntar, mas quando você viaja, como que fica a sua família? Como que fica você em relação à sua família? Você sente falta dos seus filhos? Como que é? E aí você começa a entrar num assunto mais sério, tá? E aí a gente pode entrar num assunto de fé. Geralmente, de repente, a pessoa vai dizer, não, quando eu viajo eu sinto muita falta da minha família, eu me sinto sozinho, e aí eu quero voltar para casa. Como que a gente falaria de um assunto de fé nesse caso? Bom, já que você se sente sozinho, eu quero te falar
sobre a minha vida pessoal. Já houve momentos em que eu me sentia muito sozinho e hoje já não acontece mais isso, porque eu creio num Deus que está sempre presente. Eu sei que onde quer que eu vá, qual seja a situação que eu passe, ele vai estar ali comigo. E aí você já entrou no assunto de fé. E a partir do assunto de fé, a gente entra no assunto bíblico, tá? Onde a gente traz um versículo, onde a gente traz um exemplo bíblico, uma história bíblica para falar sobre, trazendo nessa jornada das palavras-chave, das conversas que a gente chamou de ponte, tá bom? E aí a gente segue na sequência para o terceiro ponto, que seria encontrar. Encontrar o quê? Ou encontrar quem? A gente está falando aqui desse ponto que é muito importante para o discipulado, no sentido de fazer um estudo bíblico, de uma viagem missionária, um lugar que você está indo. E a gente tem vários exemplos. Em Mateus, deixa eu ver se está aqui, a gente encontrar quem são as pessoas de paz. Mateus 10, por exemplo, 10, versículo 14, mais especificamente falando, fala sobre uma pessoa ser receptiva, sobre quando Jesus estava enviando os seus discípulos, e ele dizia, se alguém não o receber, você vai embora e bate a poeira dos seus pés, tá certo? Então, ele está falando sobre a pessoa de paz, nesse caso, seja uma pessoa receptiva, uma pessoa hospitaleira, que vai receber você ali, e o texto fala, chega nessa casa, ele vai receber você, e fique nessa casa, não fique mudando de casa em casa, fique o tempo que for necessário ou possível, porque ali mora uma pessoa de paz, tá bom? Em Lucas 10, mais especificamente no versículo 6, essa pessoa de paz, ela é uma pessoa pacificadora. Então a gente está já descrevendo aqui quem é a pessoa de paz. É uma pessoa receptiva, hospitaleira. Segundo Lucas 10, 6, é uma pessoa pacificadora, tá? Em Lucas 19, 5, a gente tem a história de Zaqueu, que Zaqueu estava ali na árvore e Jesus falou, desce que eu vou comer na sua casa hoje. E Zaqueu, ele recebeu Jesus com alegria. Ali no versículo fala sobre isso. E também, além de ser uma pessoa alegre, essa pessoa de paz, é uma pessoa arrependida, uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados e está disposta a restituir 4 vezes mais, ou o que quer que seja. Então, Zaqueu, ele tinha essa característica de uma pessoa de paz, por ele ser também alegre e estar gerando com um coração arrependido, tá certo? Em João 4, a gente tem a história da mulher samaritana, que ela voltou para o seu bairro, para a sua comunidade, e ela contou sobre tudo que aconteceu para várias pessoas. Então, ela é uma pessoa facilitadora, ela facilitou o caminho para outras pessoas até encontrarem com Jesus, tá? Então, a pessoa de paz, ela é receptiva, hospitaleira, pacificadora, alegre, arrependida dos seus pecados, é uma pessoa facilitadora, que facilita o caminho para as outras. Em Atos 10, capítulo 10, versículo 27, a gente tem a história ali entre Pedro e Cornélio, né? E ali diz que Cornélio, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, muitas pessoas já estavam ali. Então, Cornélio, como uma pessoa de paz, ele é um agregador, ele é um agrupador, ele tem esse perfil de conseguir reunir pessoas. Eu me lembro bem, há muitos anos atrás, a gente tinha a reunião de atletas de Cristo, acontecia no saguão de um hotel em Santos, e eu, recém-convertido, também junto com meu amigo, Márcio José, hoje pastor de uma igreja batista em Barueri, e a gente tinha esse perfil também de agregar pessoas. Não tinha uma só reunião que a gente não trazia 2 ou 3 pessoas novas, convidados. A gente estava sempre trazendo novas pessoas para o grupo, tá? Então, a gente vê esse perfil em Cornélio como uma pessoa de paz, uma pessoa que agrega e reúne outras pessoas ao redor de si para ouvirem aquilo que a gente tem para compartilhar sobre a palavra de Deus, tá bom? Em Atos, capítulo 16, a gente tem ali o momento onde o carcereiro, quando Paulo e Silas, se não me engano, estavam presos, e aí o carcereiro cuidou deles, ele tratou das suas feridas, ele perguntou o que tenho que fazer para ser salvo. E aí o Paulo explicou para ele e tudo mais. Então ele era um recém-convertido,
é uma outra característica da pessoa de paz. É uma pessoa recém-convertida e é uma pessoa misericordiosa. Esse carcereiro tratou das feridas de Paulo. Ele foi um servo também, além de todas as coisas. E ele trouxe toda a sua família. Então, também a gente pode ver esse perfil agregador na imagem do carcereiro, na pessoa do carcereiro, como um homem de paz. Tá certo? Então, a gente conecta com a comunidade, gerando curiosidade e confiança, tá? A gente procura dentro dessa comunidade a pessoa de paz, com todo esse perfil que a gente viu aqui, tá certo? E qual seria o próximo ponto? Seria, assim, antes a gente tem aqui um diário de oração, uma ideia que a gente pode ter para esse momento também com as pessoas de paz. Você anotar momentos que você ora por essa pessoa, como você conheceu, a oração regular por eles, quando que você os viu, em que circunstância você os viu como uma pessoa de paz, quando você entrou numa conversa espiritual, faça anotações, pratique esse hábito de anotar coisas importantes. Hoje em dia a gente tem o recurso do celular, né, de poder fazer anotações no celular, mas se não, pega um bloquinho de nota pequenininho, carrega com você, tá? E procura anotar essas coisas, procura memorizar isso, tá certo? Só uma pergunta antes. Fala para mim, caiu ou não caiu? Será que foi? Será que foi para o chão? Então, ó, vamos lá para o próximo ponto do ciclo. Demonstrar ou mostrar. Ler e entender a Bíblia para conhecer Jesus. Não tem um outro caminho para conhecer a Cristo. A gente tem algumas coisas que podem ajudar, como, por exemplo, o nosso testemunho, a nossa história de vida, os milagres que aconteceram, mas a gente não pode fazer discípulos para Cristo sem a palavra de Deus, sem a Bíblia. As pessoas não vão conhecer Jesus pelo seu testemunho. Elas têm que ter o testemunho dela, pessoal, e elas têm que entender qual é o caráter de Jesus, e a única fonte segura e confiável para conhecer Jesus é a Bíblia, é a palavra de Deus, tá bom? Quero ser bem enfático nisso, e a gente dedicar tempo para a palavra de Deus, certo? Orando, conectando, encontrando e demonstrando a palavra, tá bom? Escolha uma abordagem. Que tipo de abordagem? Essa abordagem ela tem que ser adequada, tem que estar fundamentada em relacionamento e ela tem que ser estratégica, no sentido de entender, de demonstrar a palavra de Deus. Como que isso pode ser feito? De maneira adequada, relacional ou estratégica. É isso que a gente vai observar, tá? Logo mais eu vou falar de novo sobre isso, sobre essa abordagem bíblica, tá? E o último ponto do ciclo seria equipar a pessoa. Você já passou por todo o processo e essa pessoa está pronta para ser treinada, para ser equipada. E assim você vai multiplicar os seus discípulos e você permanece mentoreando eles. Tá certo? Chega o momento do ciclo em equipar, tá certo? E aqui é muito importante, onde a gente se depara, onde o ciclo do discipulado muitas vezes é interrompido. Porque muitos líderes são centralizadores. Eles não criam espaço para novos líderes. E isso é muito perigoso. Aqui, nesse ponto do ciclo, é um ponto perigoso. Onde, se a gente centralizar, se a gente concentrar em nós o discipulado, a gente não cria esse espaço para esses novos líderes. E o processo é interrompido. O ciclo não continua. Certo? Então, permita que outros liderem. Essas pessoas vão liderar, inclusive você. Permita que talvez eles possam até cometer alguns erros. Você vai ter oportunidade de ensinar, de instruir. Mas eles precisam desse espaço para que eles liderem também. Então, encontre ali quem é a pessoa do seu grupo com influência sobre o restante do grupo. Tá? Mantenha ali um apoio constante com essa pessoa e proporcione que esse treinamento seja contínuo. Que o tempo todo você esteja ali através de mensagem do WhatsApp, incentivando a pessoa, mandando uma mensagem para ele,
você falhou nisso ou naquilo, mas você pode melhorar. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito aqui nessa cultura que eu estou hoje, essa questão do encorajamento. O quanto é forte isso na cultura americana, de você encorajar as pessoas, de você trazer palavras de encorajamento, mesmo que a pessoa não tenha feito o trabalho de acordo com a sua expectativa, mas ela fez o melhor dela, e a gente tem que encorajar, tem que dizer obrigado, incentivar a pessoa, tá bom? Essa é parte da sua mentoria constante, tá bom? Quais são as chaves para a multiplicação? Isso aqui é muito legal. Eu acho isso muito divertido até. Olha bem essa foto. Consegue observar? Essa foto está um pouco pequena. Não sei se você vai conseguir ver. Você está vendo que ali tem um grupo de crianças. O chão é terra batida. A gente não tem ali, na verdade, nenhum recurso de audiovisual. A gente não tem um computador ali. A gente não está mostrando um filme, não tem um projetor multimídia, não tem estrutura nenhuma ali. Tem um chão de terra batida, um grupo de adultos que estavam fazendo um trabalho ali e um grupo de crianças que estavam recebendo aquela informação, aquele evangelismo. Então, ali é um lugar de quase nada de recurso, quase nenhum recurso material. Então, uma das chaves para a multiplicação é a rapidez. É não ficar muito preso com as coisas, tá? Nisso, os novos crentes, eles são muito eficazes. Os novos crentes têm esse fervo que eu falei, tem esse coração incendiado para fazer a coisa se multiplicar, tá? Então, invista em novos crentes, encoraje os seus novos convertidos, aqueles que estão no começo da jornada, encoraje eles a se multiplicarem também, tá? Outra coisa, trabalhe com baixo orçamento, ou com um orçamento adequado, né? Usar estratégias com pouco dinheiro. Ou, por exemplo, se você precisar, vamos fazer um jantar para o nosso grupo aqui de discipulado. Não precisa levar todo mundo num restaurante, faz um junta-panela ali, faz uma coisa que esteja de acordo com a realidade. A gente teve a oportunidade de servir num grupo pequeno de discipulado em Curitiba, que eram pessoas que tinham muito dinheiro, assim, vou falar assim, muito dinheiro mesmo. Aquelas pessoas que têm um helicóptero no jardim de casa. E aí a gente teve a oportunidade de servir ali, compartilhar algumas coisas. Minha esposa estava ajudando com as crianças. E aquelas pessoas, elas podiam, dentro da realidade dela, ter uma estratégia de baixo orçamento, mas elas tinham condições de ir todo mundo para um restaurante. Era uma realidade diferente. Mas entenda qual é a sua realidade, de que forma você pode se manter com estratégias dentro do seu contexto financeiro. Não precisa deixar de fazer porque não tem dinheiro ou não tem recursos, mas faça dentro da sua realidade, que é o caso dessa foto. A gente não tinha nenhum orçamento, zero, e se você observar bem, tem um rapaz de regata preta, o único equipamento que tinha ali era um celular que ele estava tirando foto, tá? Utilize recursos locais, tá? Não dependa de recursos externos. Se você quer fazer uma competição ou algo assim, não fique preso em deixar de fazer porque você não tem o suporte do vereador da sua cidade. Faça com os recursos que você tem. Mesmo que não vá sair aquela coisa espetaculosa como você imaginou, mas não deixe de fazer porque você está dependente de outros recursos que não são os seus. Faça o que você tem que fazer. Beleza? E treinamento. Não deixe de fazer treinamento. Não deixe de equipar líderes que vão influenciar outros. Tá? Não deixe de fazer isso. Continue proporcionando um treinamento constante. Isso é chave para a multiplicação. E um outro ponto muito importante são voluntários comprometidos. E aqui eu quero deixar um destaque. Quando a gente trabalha com voluntário, às vezes a gente está assim, o cara é um voluntário, ele vem, mas ele não vem. Tem aquele, sabe, a pessoa às vezes falta, mas ela é um voluntário, ela não é paga para fazer aquilo. Isso está errado. Se a pessoa é voluntária no seu projeto, ela tem que ser responsável no seu projeto. A gente tem, aqui na Jocum, a gente trabalha com voluntariado, certo? E a gente tem um compromisso de voluntariado. Todo mundo vem para os Estados Unidos para fazer dinheiro. A gente vem para cá para trazer dinheiro. Que aqui a gente também tem que pagar a nossa mensalidade. Ninguém é remunerado dentro da Jocum.
Todo mundo é voluntário e paga para trabalhar. Não só aqui, mas no mundo inteiro. Então, a gente não é porque a gente é voluntário que a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito. Um dos requisitos aqui na nossa base, que é, na maioria, quase que 100% das bases no mundo todo, é você assumir um compromisso de, no mínimo, 2 anos. Então, você assume aquele compromisso e você não vai deixar o seu trabalho parar por pelo menos 2 anos. O voluntariado não é porque é voluntário que vai ser de qualquer jeito, tá bom? Vamos adiante. Vai, slide. Vamos embora. E uma outra coisa importante, viva isso, construa uma cadeia relacional de formação de discípulos. Não é, eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu abandono. Não é porque um dia você foi discipulado e agora você faz discípulos que você deixa de ser discipulado, tá? Tem um texto muito legal, 2 Timóteo 2:2. Eu vou ler aqui para a gente. E as palavras que me ouvi dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Ou seja, não interrompa o ciclo. Assim como você faz discípulos, seja você também discipulado. Tem essa questão da prestação de contas, porque senão você está exigindo algo de alguém que você mesmo não está fazendo. E a sua palavra não vai ter autoridade, porque você não está sendo discipulado por ninguém. Isso não tem a ver com tempo de maturidade, de cristianismo. Todos nós precisamos prestar contas a alguém, a ter essa contabilidade com alguém, pedir ajuda, poder caminhar junto com alguma pessoa, tá certo? Pergunta, para você fazer para você mesmo, quem está me discipulando? Você saberia responder essa pergunta? Se não tem ninguém te discipulando, você precisa rever a sua caminhada cristã, a sua caminhada com Jesus. Você precisa ser discipulado, tá bom? Eu encorajo muito a você procurar alguém que você possa prestar contas, orar juntos, ser vulnerável. A gente usa muito esse termo aqui. Seja vulnerável para alguém. Permita que alguém entre na sua vida e faça parte. Uma pessoa de confiança, uma pessoa que não vai pendurar no varal os seus pecados, uma pessoa que não vai te expor, uma pessoa madura que vai poder discipular. E uma dica também. Eu acho que eu saí. Vocês estão me ouvindo? Só um pouquinho. Só a tua imagem saiu. Tá, deixa eu só trocar a bateria da câmera. Bem rápido. Estou trocando, fica aí, não vai embora não. Já estava pronto aqui, que eu já esperava que isso fosse acontecer. Voltou. Pronto, vamos embora. Tá certo? Então, eu encorajo você fortemente que você seja discipulado por alguém, tá bom? E quem eu estou discipulando? Você está fazendo discípulos? Essa é uma outra pergunta para você responder. Quem são os seus discípulos? É uma pergunta muito direta. Quem você está discipulando nesse momento? Vamos lá, slide. Toca o barco. Então, para a gente sair dessa parte teórica e a gente partir para a parte prática, a gente vai só ver rapidamente alguns métodos, tá? Então, você pode escolher esses métodos conforme o contexto, tá bom? Conforme a sua realidade, ali, sua circunstância, tá? A gente já está aqui caminhando para o final, então vamos ver alguns métodos, tá? Estudo bíblico de descoberta. O que seria isso? Usando perguntas genéricas simples para explorar qualquer escritura com outras pessoas. É você trazer um texto simples e você trazer perguntas sobre isso. Você investigar aquele texto, trazer descobertas sobre aquele texto. Tá?
Treinamento para a vida toda. É o que a maioria de nós já fazemos. Nós, como treinadores, vocês, como treinadores, já fazem isso. Vocês já têm essa influência na vida toda dos seus atletas, dos seus alunos. Esse relacionamento que a gente passa de 2 a 12 horas com os nossos atletas, é isso. É treinamento para a vida toda. É ir além do treino, além da linha, além da roda de capoeira, além das linhas da quadra. É você conseguir treinar as pessoas para a vida toda. Certo? Aqui é uma estratégia simples, baseada num texto de Colossenses, orar, jogar e falar. É uma estrutura que honra a Deus no esporte e nos jogos, usando as oportunidades para estar em missão. Ou seja, você orar, como disse antes, fundamento de tudo, é você jogar dando um bom testemunho e é você falar. Tá? Eu quero aqui, talvez, gerar até uma pequena polêmica. Tem uma frase que as pessoas dizem, e ela é referida a vários autores, mas ela diz assim, pregue o evangelho sempre. Se preciso for, use palavras. Não quero nem entrar no mérito de quem é o autor dessa frase, mas eu discordo dela, porque foi exatamente o oposto do que Jesus ensinou. Jesus nos orientou a falar. Você dar um bom testemunho, o seu bom testemunho falar por você, é nossa obrigação. A nossa vida cristã é essa, tá? Então, a gente não pode deixar de falar, tá certo? Então, eu encorajo você, pregue, mesmo que o seu testemunho fale alto, porque se você não estiver falando, talvez você esteja com medo do que o seu testemunho está falando mais alto, tá? Então, ore sempre, jogue dando um bom testemunho e compartilhe, fale. Tá? Não se cale. O aprendizado ativo, que é o nosso dia a dia da prática também, aprender efetivamente usando o nosso corpo e mente, aplicar o que aprendemos praticando, tá certo? A pregação, muitos de nós fazemos também. Mestre Chocolate de Lençóis Paulista é um pastor, também vários de nós, eu também como missionário sou convidado a pregar também várias vezes. Tem esse desafio no domingo agora, primeira vez pregando num culto no Zoom, né? Então vai ser bem estranho. Eu gosto muito do contato visual, eu gosto muito de acordar as pessoas, né? E a gente congrega numa igreja aqui que o culto é às 15h. E uma grande parte dessa igreja são pessoas que vêm de um projeto. E elas vêm cansadas da semana inteira. Então é muito comum a pessoa estar dormindo, né? E eu, de vez em quando eu tenho que dar uns berros, assim, bater a palma para acordar, né? Aí um dia uma das pessoas, às vezes a pessoa está assim, né? Fecha o olho e dá aquela pescada discreta. Aí tinha uma pessoa encostada na cadeira assim, ó, com a boca aberta, deitado para trás, uma cena engraçada. Mas pregação é uma das estratégias, um dos métodos para o ensino, tá certo? E o ensino propriamente dito. É o que a gente está fazendo aqui agora. Aqui é diferente de uma pregação, é diferente de um treinamento, é diferente de um estudo bíblico. A gente está aqui no momento de ensino. E isso é muito propício também para o discipulado, tá? Testemunho é uma das coisas que eu gosto muito, onde a gente tem a oportunidade de testemunhar o que Deus está fazendo na nossa vida para as pessoas, tá? Capelania. Vocês já ouviram falar de capelania esportiva? É uma estratégia maravilhosa. Existe até uma universidade aqui que forma, tem pós-graduação em capelania esportiva. Isso ainda é pequeno no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, os clubes, os times das universidades, eles contratam um capelão para servir espiritualmente os atletas. E é muito interessante, porque às vezes isso é um processo até de voluntariado, e um capelão, muitas vezes, não é aquele que vai lá e só ora pelo atleta. Às vezes, um jogador de futebol, de um atleta profissional, ele se mudou de uma cidade para uma nova. E a esposa desse atleta precisa colocar os filhos na escola. Eles precisam descobrir onde tem o melhor supermercado, onde há uma igreja que eles podem congregar. O capelão vai fazer esse papel de facilitar a vida do atleta. Tá? É muito além de simplesmente orar ou ensinar a Bíblia para o atleta, mas é servir. Tá? A função principal do capelão esportivo é servir. Beleza? A
aprendizagem experiencial é através de dinâmicas e jogos que você pode trazer um ensinamento, tá? Conversação, nós fazemos muito bem isso também, convidar a pessoa para ir na sua casa, fazer um churrasco, tomar um café. Agora, nesses tempos de pandemia, a gente está tendo que se adaptar, né? Então, o WhatsApp, as redes sociais têm sido muito úteis para isso. É uma oportunidade até de a gente entrar em contato com pessoas que a gente não contactava antes, e manter uma boa conversa com aqueles que a gente já tem um bom relacionamento, tá certo? Então, nada disso impede diante dessa pandemia toda, tá certo? Essas palavras bonitas que estão muito na moda hoje, né? Mentoring, coaching, que também são estratégias úteis são métodos bastante úteis para discipulado. Momentos ensináveis, aqui é muito interessante, porque isso vai acontecer no seu dia a dia. Talvez você vai ter um atleta ali que vai brigar com o outro. E aí vão sair no soco mesmo. O que você vai fazer com aquilo? Olha que grande oportunidade para você trazer um ensinamento. É um momento ensinável. Ou então um atleta se machucou. Ou então a oportunidade de você orar por aquele atleta que se machucou. Ou então aconteceu um óbito na família de um atleta perdeu o avô, o pai, a mãe, alguma coisa assim. É um momento onde você pode trazer um ensinamento sobre o amor, sobre o discipulado. Tá bom? A modelagem de funções é você adaptar o seu discipulado com a função do dia a dia. É você trazer, por exemplo, o atleta que treina com você, de repente ele é um enfermeiro. Como que você vai trazer ajudar ele a trazer o que você ensina para o outro contexto dele, para outra função que ele exerce? Então, você vai modelar o discipulado de acordo com outras funções. Vida familiar, bastante simples, é você servir a família, descobrir se a família tem alguma necessidade, qualquer coisa assim. E narrativa, que é a contação de histórias, tá certo? É você contar uma história bíblica, é você trazer uma história qualquer de algum atleta. Tem uma história muito interessante, bastante válida. É você aprender sobre a história do cartão vermelho, por exemplo. Tem várias histórias e narrativas que a gente pode trazer para esses momentos de discipulado. Tá bom? Eu queria que você olhasse para essa tela agora e, por favor, você pode abrir o seu microfone e dar uma olhada. O que chama mais a sua atenção nesses métodos aí? O que se destaca mais aí para você? Tem algum desses métodos que você nunca ouviu falar? Qual seria? Oi, Diniz. Oi, fala, Tá me Serginho. escutando? Viu? Tudo bem? Bem, Eu acho que tudo que legal. você falou aí, sumiu a tela aí. Tudo que você falou aí é muito importante, né? E às vezes a gente peca um pouco na questão de não falar, né? Que a gente fica com medo de incomodar. E aí a gente perde muitas vezes a oportunidade. Você fica quieto e você às vezes não quer falar porque você fica com medo de incomodar as pessoas. E isso é muito de nós, né? Principalmente brasileiros. A gente fica com medo de incomodar as pessoas e de ser bancar o chato. E às vezes a gente perde a oração, a oportunidade da pessoa conhecer, né? Ou até mesmo quando você fala de Jesus e fala do poder de Deus, cria na pessoa uma curiosidade, né? Muitas vezes a gente deixa de falar e deixa de criar essa curiosidade no coração das pessoas. É verdade. Eu vou dizer uma coisa muito particular para vocês. Eu tenho muita facilidade em falar em público. Eu falo com maior tranquilidade para 8.000 pessoas, quanto for. Eu falo na boa, pego o microfone e nem olho para quem está me ouvindo. Eu vou mandando, eu falo com bastante facilidade. Agora, se me colocar para sentar numa conversa, num discipulado, no tete-a-tete, para mim é muito mais difícil. Eu tenho bastante dificuldade com isso. Mas sabe o que acontece? Essa é a minha zona de conforto. Porque quando eu estou falando com o público, eu não estou tendo contato ali com essas pessoas.
Por exemplo, esse momento aqui agora, eu estou conversando com várias pessoas, né? E eu estou aqui olhando para uma câmera. Talvez a impressão que você tenha é que eu esteja aí falando diretamente com você, porque tá você só na sua casa. Mas para mim eu tenho essa impressão. Eu olho para a telinha aqui do lado, eu vejo um monte de gente. Então é mais fácil para mim. É cômodo, é confortável. Não me cobra muito. Mas eu não posso ficar na minha zona de conforto. Entende? Tem pessoas que têm mais facilidade em fazer, em carregar uma pedra, em quebrar um negócio, em serviço, né? E a pessoa tem uma barreira muito grande em falar. Eu tenho um amigo meu que mora aqui nos Estados Unidos, americano. Ele é um cara que tem muito conhecimento. Ele já participou de muitas competições. Ele é formado em CrossFit, ele é formado em Educação Física, é graduado na Universidade das Nações. É um cara com muito potencial, muito conhecimento. Se você colocar ele numa sala de aula, ele começa a gaguejar, ele não consegue falar. É um excelente treinador e com muita experiência. Mas a gente não pode deixar com que essas coisas que nos mantêm na nossa zona de conforto nos impeçam de falar, de discipular outras pessoas. Porque o discipulado em grupo, para mim, é mais fácil. Eu faço isso com mais facilidade. Mas eu também vou precisar de momentos em que eu vou ter um a um ali, uma pessoa individualmente. Eu não posso abrir mão disso também. Entende? Então, isso é verdade. Acho que isso tem muito a ver com o nosso conforto. E não querer abrir mão da nossa comodidade. Porque quando eu vou discipular alguém, lembra, quando você está discipulando alguém, é vida na vida, é relacionamento, como a gente está falando aqui. Então, você está vendo a vida da pessoa, mas a pessoa está vendo a sua. Ou seja, a pessoa está se colocando vulnerável para ser discipulada por você. Mas você também está se colocando na vulnerabilidade. Isso gera desconforto. Então, eu acredito que hoje as pessoas não discipulam como deveriam por esse incômodo. Não é fácil fazer discipulado. Tudo isso que eu estou mostrando aqui, pô, que legal, né? Mó bonito os slides. Mas vai para a prática. E aí a gente vai ver o quanto é difícil, o quanto é desafiador e o quanto requer de nós renúncia. Renunciar ao nosso orgulho. É verdade. Não fazer discipulado é uma questão de orgulho, porque a gente não está se dispondo a sair desse porto seguro. Entende? Então, assim, eu estou falando aqui com vocês e, ao mesmo tempo, sendo desafiado de pensar quem eu estou discipulando, quem está me discipulando, quem eu estou ensinando, onde que eu estou sendo orgulhoso, aonde que eu estou na minha zona de conforto. Isso tem que confrontar a gente. Né? O que mais? O que vocês observam aí desses métodos? Fábio, Oi? algo assim que eu vejo também que é fundamental para a vida da gente, né? É o treinamento para a vida toda. Isso. Que a gente tem que estar sempre disposto a estar aprendendo, né? É. Quando a gente se dispõe a estar aprendendo, as coisas vão saindo naturalmente, né? E muitas das vezes o orgulho entra na mente da pessoa e a pessoa acha que sabe de tudo e quando vai ver não sabe de nada. Então, quando a gente encara um treinamento para a vida toda, a gente sempre vai estar se renovando, vai estar se adequando com a situação do dia a dia, né? Coisas novas que vai aparecendo, a gente vai criando uma maneira de introduzir dentro da pregação da gente, uma maneira de atrair, né, as pessoas para a gente. Então, eu creio que esse treinamento para a vida toda aí é o que, de repente, faz a diferença nas nossas vidas. Uhum. E outra coisa também é a capelania, de servir as pessoas. Enquanto eu via isso, passava um flash assim na minha mente. Uma vez que a gente estava fazendo a gente se reuniu fazendo um churrasco e de repente eu catei uma garrafa de refrigerante e fui servir o aluno. O aluno falou: "Não, mestre, espera aí que eu entrego para você". Eu falei: "Não, eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir, né?" E eu vejo assim, que aquilo foi um espanto para ele, porque geralmente o que a gente vê é as pessoas, né, servindo uma pessoa assim que tem um cargo importante, ou de repente tem um chamado diferenciado, mas quando essa pessoa se dispõe a servir, realmente também faz uma grande diferença, né? Então, eu vejo assim, os dois principais ali é o treinamento para a vida toda
né? E ter o principal foco de servir as pessoas, né? Que era o que Jesus fazia. É muito interessante que esses métodos, eles devem ser combinados uns com os outros. Você pode combinar, por exemplo, um estudo bíblico de descoberta com uma narrativa, contar uma história. Você pode combinar, por exemplo, uma pregação com conversação ou com, sei lá, com vida familiar. Você pode combinar a capelania com um testemunho. Todos esses métodos, você pode, de repente, conforme o seu contexto, usar um ou vários ao mesmo tempo. Então, uma dinâmica muito boa, assim, muito grande, que a gente pode usar, é como uma caixa de ferramentas. A gente tem essa caixa conforme a necessidade. Às vezes você precisa apertar um parafuso, você vai usar uma chave de fenda, você não vai usar um martelo, senão você quebra o parafuso. Então, às vezes você precisa trazer sei lá, uma narrativa, então você não vai usar uma pregação, ou então um momento de vida familiar, por exemplo. Digamos que você foi no velório de algum parente de um atleta seu. Você vai chegar lá e vai trazer uma bola e falar, vamos jogar aqui, vamos fazer um momento ensinável, vamos se divertir no meio de um velório? Não faz sentido. Então você não pode usar a ferramenta errada para o momento errado, entende? Às vezes, um momento da vida familiar, tudo que a pessoa precisa é uma capelania. Eu vou dar um exemplo aqui, esse pastor está ajudando muito a gente aqui. Tive esse problema na mandíbula aqui, que eu precisei fazer uma pequena cirurgia. Foi um estresse, assim, terrível. E caro, foi uma grana, assim, foi um dinheirão para poder fazer essa cirurgia. E o pastor sabe que a gente está lutando para a família, sabe que a gente vai para a igreja. Ele fez um culto aqui no Dia das Mães, foi um drive culto, né? Todas as famílias no carro. Eu cheguei, eu estava lá no culto, eu estava tirando foto, né? E aí eu vi que todo mundo foi embora. Ficou lá som, tenda, lixo, tudo. Ficou tudo para o pastor fazer sozinho, entende? E a gente sabe isso para a minha família, isso é natural. As minhas crianças fazem isso. É ajudar a limpar, a terminar de desorganizar as coisas, guardar tudo. A gente faz isso com naturalidade. Então, o pastor, quando ele viu que a gente estava passando por essa dificuldade, ele chegou junto mesmo, assim. No pleno domingo de manhã, ele saiu da casa dele e foi levar a gente no doutor lá, sabe? Então, é um momento que ele estava investindo na nossa vida familiar. E a gente precisava muito daquilo, entende? Então, assim, meu desafio é esse. Olhe para esses métodos e adapte conforme o seu contexto. Olhe para cada um desses métodos e você vai receber tudo isso por e-mail, com toda a descrição. Quer ver? Eu tenho aqui, ver se eu consigo mostrar. Tem, ó, a descrição de todos eles, tá vendo? Vou mandar tudo para vocês. Então, você vai poder analisar isso e ver, pô, acho que isso aqui eu posso usar nesse momento. Você não vai precisar, no seu dia a dia do seu trabalho, então, deixa eu ver qual o método que eu vou usar agora. Não, é com naturalidade. Você fica familiarizado com essas ferramentas, com esses métodos, e você aplica conforme o seu contexto, tá? Porque não tem nenhum bicho de sete cabeças, é simples. O que mais pega no discipulado é justamente a nossa zona de conforto. É a gente sair dela e poder dar passos nisso daí. Entende? Fábio, Oi? tem uma pergunta gritando aqui. Manda ver. Quem está te discipulando? Está gritando. Me fala sobre isso. Mas no sentido prático. Eu quero ouvir isso, eu. Só eu, mas ninguém precisa ouvir isso. Tá bom. Eu vou dizer como é a minha vida de ser discipulado. No nosso contexto aqui, a gente tem os nossos líderes. E frequentemente, eu sento com o meu líder e eu presto conta para eles. E ele, frequentemente, ele vem até mim e pergunta, como é que você está? Como é que está a saúde? Tem alguma coisa pegando? Quer conversar? E eu, geralmente, por eu conhecer essa pessoa e ter muita confiança nela, geralmente abro pontos, aspectos da minha vida que eu não falaria com ninguém. Entende?
E isso muitas vezes é um discipulado mútuo. A gente já fez muito isso, eu e você, nos jogos regionais. Quando a gente viaja, a gente sai, conversa, toma uma Coca-Cola, né? E ali a gente conversa e expõe coisas pessoais. A gente tem esse tipo de confiança, sabe? O meu desafio é que a gente encontre uma pessoa confiável. E aí essa pessoa possa fazer parte da sua vida. Ela vai te cobrar, ela vai te fazer perguntas, ela vai te procurar saber, e aí, mestre Chocolate, como é que tá? O que está acontecendo? Quer conversar? Não necessariamente precisa ter alguma coisa de errado acontecendo. Mas sobre isso. Às vezes está tudo beleza. Ou então tem alguma coisa pegando, você sabe que isso é temporário, vai passar e você não quer conversar muito sobre isso. Mas deixa a outra pessoa saber. É encontrar alguém que você confia, entende? Porque é o processo inverso, é o processo igual do discipulado, só que inverso. Você precisa ter essa confiança na pessoa, você precisa ser a pessoa de paz, entende? Tudo que a gente viu, todas as características, caiu aqui. Vou rever as características do homem de paz. Deixa eu só voltar aqui, só um pouquinho. Vou pôr aqui na tela para a gente se ver. As características do homem de paz estão aqui, ó. Receptivo, hospitaleiro, pacificador, alegre, arrependido, facilitador, misericordioso, servo. Essa é a pessoa de paz que nós procuramos na nossa comunidade, certo? Mas você vai ser, com o seu discipulador, essa pessoa de paz. Você vai ser misericordioso, servo, arrependido, pacificador, e essa pessoa vai poder encontrar em você você ser essa pessoa de paz, entende? E aí você pode ter esse relacionamento com ela, poder contar as histórias, poder comentar e falar tudo como está a vida, entende? É o processo inverso do discipulado. É você permitir que alguém te discipule, entende? E outra, como eu falei, se a gente não tiver isso, e acho que agora vocês não estão me vendo mais, né? Deixa eu trocar de novo. Se a gente não tiver esse ciclo, se a gente não se deixar ser discipulado, a gente interrompe o ciclo. Vou ver se vai voltar a imagem. Vocês estão me ouvindo, né? Dá um joinha aí se está me ouvindo. Beleza. Então, a bateria vai acabar, eu não vou conseguir colocar outra, a terceira. Mas a gente precisa lembrar disso. É um ciclo, e se a gente não se deixar ser discipulado, o ciclo é interrompido. Entende? E a gente não faz discípulos e a gente perde a autoridade. Outra coisa, se você não se deixa ser discipulado, você não vai discipular ninguém. Pode anotar aí, eu estou falando profeticamente. Aleluia. Se você não se deixar ser discipulado, você não vai discipular ninguém. Isso é um fato, porque quebrou o ciclo, interrompeu. E você perde a autoridade naquilo que você está falando. Entendeu? A gente não pode deixar isso acontecer. Certo? É incômodo, não é fácil, mas é necessário. Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Dessas que querem calar? Oi, Diniz. Oi, pode falar. Quando você fala isso, né, cai bem naquela questão assim de ser uma pessoa, né, ensinável, moldável, né? A gente sabe que nós vemos do mundão aí cheio de problemas, cheio de dificuldade, cheio de coisas e que precisam ser moldadas, né? Nós precisamos ser moldados em Cristo, precisamos ser lapidados, né? Tem muita coisa. E tem certas coisas que nós vamos viver a vida inteira lutando contra, né? Então, talvez tem certas características que estão impregnadas na nossa vida, que nós vamos ter que lutar contra isso a vida inteira, até o último dia da nossa vida, vamos ter que lutar, né?
Então, eu acho que a gente tem que olhar sempre para dentro da gente e falar assim, poxa, o que eu preciso melhorar, né? Que nem a palavra de Deus fala, né? Senhor, vê se encontra em mim, né? Alguma coisa que precisa ser melhorada, né? Que alguma coisa alguma coisa mal, né? Então, eu vejo assim, em todos nós, coisas que não são boas, que precisam ser constantemente trabalhada, às vezes restaurada, e às vezes, muitas vezes, tem certas coisas nas nossas vidas que a gente vai viver até o último dia da nossa vida lutando contra, né? Que não são coisas muitas vezes que nos afastam de Deus, nos afastam de fazer o querer de Deus, o chamar de Deus, a vontade de Deus, e às vezes são coisas até tolas que às vezes nos tira de perto de Deus, coisas tolas às vezes é preguiça, às vezes é má vontade, às vezes muitas vezes, né, que nem eu, tive que lutar muito a questão de insubordinação, né? Nunca, sempre tive a dificuldade de estar subordinado a alguma pessoa, né? De estar debaixo de uma autoridade. Sempre tive essa dificuldade. Talvez essa seja a minha maior dificuldade, estar debaixo da autoridade de uma outra pessoa. Então é complicado, né? Isso acho que é para a maioria de nós, né? A gente vai crescendo, amadurecendo e assumindo até papéis de liderança e a gente vai alimentando esse tipo de coisa. Isso também, às vezes, é uma dificuldade minha. Aqui eu tenho isso porque eu não tenho muita escolha também, né? Eu tenho que prestar contas para quem está acima de mim. Eu tenho um chefe, né, da minha organização. Então, é mais fácil. Eu não preciso procurar ele. Se eu não procurar ele, ele vai vir me procurar, né? Então, tem essa dinâmica. Né? Eu tenho um chefe, assim, graças a Deus, é um homem de Deus, é um bom chefe, né? Eu digo assim, não é um chefe, é um líder, né? Um cara que a gente caminha junto bem de perto, assim, é muito legal. Então, para mim, fica mais fácil. Mas acho que conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai alimentando essa dificuldade, né? E, de fato, infelizmente, a gente tem que ir contra ela. A gente tem que, na verdade, assim, todos nós sabemos, em algum momento, a questão de ser aluno, né? Todos nós seguimos um mestre, nós, os capoeiristas também, né? O Neto também, o William também, acho que está aí. A gente escolhe seguir alguém. E a gente chamar uma pessoa de mestre é uma responsabilidade grande, né? E o que a gente faz? O que o mestre pedir para a gente vai fazer. Por quê? Porque a gente escolheu caminhar com ele. Mas lá no passado, a gente soube fazer uma boa escolha, de seguir um bom mestre, entende? Então, a gente continua se sujeitando a essa autoridade, porque a gente confiou, a gente escolheu, entende? E por que a gente perdeu isso? Porque deixou de escolher uma pessoa nesse sentido, entende? Nada mudou. A gente pode continuar escolhendo um bom mestre. A gente pode continuar escolhendo pessoas de confiança, entende? Nossos mestres, por mais que cometam algum erro, a gente vai continuar seguindo eles, entende? Falando com a linguagem da capoeira. Os nossos líderes, por mais que cometam erros, nós confiamos neles e a gente continua seguindo, entende? Uma analogia muito legal que um amigo meu usa para o cristianismo em geral, a gente acha que a vida cristã é igual uma escada rolante. Você está subindo, aí de repente você cai, aí você e volta lá para trás, vai lá para o primeiro degrau e começa a subir tudo de novo, sabe? Aí quando está chegando lá em cima, você escorrega e desce tudo de novo. Não, a vida cristã é igual aquelas plataformas de aeroporto, aquela esteira, entende? Você está indo, você está parado. Quer andar um pouquinho mais rápido? Você dá uns passinhos, né? Mas se você ficar ali parado, você está indo para frente, certo? Se você, por algum motivo, conseguir numa esteira dessa escorregar e cair, você não parou. Você se limpa e continua. Você não voltou lá para o primeiro degrau, entende? E às vezes a gente acha que a gente voltou porque cometeu um erro e agora eu não sou digno e a gente luta com aquela coisa na mente, sabe? Não, bola para frente. Se arrependeu, pede perdão, conserta e não para. Segue adiante. Entendeu? Às vezes a gente deixa a nossa vida cristã ser como isso, ser igual uma escada rolante. A gente caiu, volta lá para o primeiro,
Aí começa tudo de novo, olha lá para cima, parece que está tão longe, numa estrela rolante, o foco continua o mesmo, você continua vendo o objetivo final se aproximando, entende? Você não parou, mas não se limpe, vamos embora, vamos embora. Por que Jesus não lavou os discípulos inteiros, não deu banho neles? Pedro falou, então me lava tudo, Jesus. E ele falou, não, eu vou lavar só os seus pés, porque você já foi purificado, você já foi lavado, entende? Então, às vezes, a gente quer tomar banho, quer, sabe, recomeçar no primeiro degrau. Não, vamos para frente. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Como diria o levita. e vamos embora, entende? Mas é caminhar com essa confiança. Escolha bem, sabe? A gente não pode escolher os nossos pais, e graças a Deus, a maioria de nós somos abençoados em termos bons pais e mães, mas a gente pode escolher quem são os nossos líderes. Nós somos livres para escolher bons líderes. Mas bom líder não é aquele que vai só te dar moleza. Entende? O bom líder é aquele que vai te cobrar, vai chegar junto, vai falar, e aí? Vai pegar ali naquela feridinha que dói. Às vezes está uma ferida coberta ali, precisa ser tratada. Entende? Então, eu queria deixar esse encorajamento muito forte para nós aqui, que a gente realmente coloque em prática essas coisas. Porque colocar em prática discipulado vai exigir de você ser um discipulador, ser uma pessoa que discipula outras e que vão fazer outros discípulos. A corrente não vai parar em você. Você discipula aqueles que façam discípulos e você também se deixe ser discipulado, tá bom? Meu desafio é que, a partir de hoje, você pegue essa conversa, tudo que a gente falou aqui, e coloque em prática, sabe? A gente está agora no final de semana, oportunidade de se relacionar com as nossas igrejas, aí, conforme o Zoom, a realidade, tá? E todos nós aqui trabalhamos com esporte, né? A gente tem conversado muito sobre isso no grupo de esportes da Jocum, que agora é a sua hora, é o seu momento que trabalha com esporte. As pessoas estão doentes dentro de casa. Não é só o Covid-19 que está adoecendo as pessoas. As pessoas estão adoecendo de ansiedade. Ansiedade é um mal desse século, que faz mal para muita gente. E as pessoas estão dentro de casa, ansiosas. E a sua chance, como um profissional de esporte, de trazer... tem um termo agora, me fugiu. Um curativo. Você tem um curativo nas suas mãos para essa doença da ansiedade. Você tem essa oportunidade de trazer isso. Então, não quando liberar, tem muitas cidades que já estão sem a quarentena, mas a hora que liberar de vez, essas pessoas vão procurar as academias, essas pessoas vão procurar os treinadores, elas vão para a praia, elas querem ir para os parques, elas querem ir para a rua, elas querem ir aonde você está. As pessoas... Isso vai ser uma onda que vai vir chegar em você, entende? Não perde essa oportunidade. O esporte é uma ferramenta excelente para o discipulado. E as pessoas vão vir para você. Elas vão te procurar. Tá certo? Não perde essa oportunidade. Tá certo? Eu vou fechar o nosso tempo aqui para a gente não se estender demais. Nós estamos em 1h20. Então, eu quero dizer para vocês que daqui a pouco eu já mando o material pelos seus e-mails, tá? Muito obrigado pelo seu tempo. E a última coisa que eu quero dizer, existe um movimento no Brasil acontecendo, chama Coalizão Brasileira de Esportes. A gente tem falado bastante sobre isso, e você faz parte desse movimento, mesmo que você não saiba. Ele acontece aí na sua cidade, ele acontece no seu estado, você faz parte disso. É um movimento de pessoas que acreditam no esporte e usam o esporte em prol do reino de Deus, tá? Esse movimento, chamado Coalizão Brasileira de Esporte, ele é parte de um movimento internacional, chamado Movimento Esportivo, que está em todos os países do mundo, todos, tá? Esse movimento esportivo está produzindo material constantemente, há mais de 10 anos, e todo esse material é 100% gratuito, disponível na internet. Inclusive, tudo que eu mostrei para vocês aqui é desse movimento, tá? Esse material ele se multiplica cada dia, porque ele é traduzido para vários idiomas,
Então, se de repente você, como professor, você tem um conteúdo que você quer subir para o site deles, você pode mandar e eles vão disponibilizar isso para o mundo inteiro. Outras pessoas vão pegar o seu material, vão traduzir para o árabe, para o mandarim, para qualquer idioma, e outras pessoas ao redor do mundo vão poder usar o material, assim como nós, no Brasil, podemos usar o material que já está disponível, tá? Eu vou mandar o site, tudo 100% gratuito, vídeo, estudos, PowerPoint, PDF, todo tipo de formato, tudo. Você pode pegar esse conteúdo, adaptar para a sua realidade, tá? Adaptar para o seu esporte, para o seu contexto, certo? Então, lembra disso, eu vou manter isso, vou sempre falar sobre isso, porque eu estou envolvido com essa coalizão, estou ajudando eles, eu agora estou como parte do time de tradução do material, então, a maioria do conteúdo está em inglês, e a gente está se esforçando, tem uma equipe trabalhando para traduzir esse material, tá bom? Esse do discipulado foi um dos primeiros que foi traduzido, tem um outro já pronto também, que é de processo criativo, e essa nossa conversa, essa nossa aula, ela pode se repetir com todos os outros temas, tá bom? Então, se de repente vocês têm interesse em algum desses temas, eu posso mandar lá nos grupos e nos contatos que a gente tem, e a gente pode multiplicar ainda mais ainda esses treinamentos, tá bom? Tem muito recurso, a gente não tem por que não fazer, porque tem muita ferramenta, depende só da gente, tá certo? Galera, obrigado pelo tempo de vocês, a minha bateria vai acabar de novo, e aí vocês vão ver a bagunça que está aqui, mas o que eu estou fazendo é isso, eu tenho esses recursos, eu tenho disponível essa conta do Zoom que não precisa cair, eu tenho a câmera, eu tenho a internet, tenho o material, e tenho vocês que eu posso ter esse contrato em português, a gente está também fazendo isso em inglês, então, o que eu posso usar é o que eu estou disponibilizando para vocês, para todos nós, tá bom? Então, Deus abençoe, foi muito legal, e qualquer dúvida, entre em contato comigo, quer ver? Caiu. Obrigado. Aquilo que eu temia me sobreveio, quer ver? Deixa eu abrir aqui para vocês. Vocês vão ver a minha habilidade agora. Obrigado, Fabião. Olha a bagunça que está aqui. Um abraço para todos. Aquela câmera ali acabou a bateria. Tá certo, gente? Um abração para todos. De vocês, muito bom ver cada um de vocês e que a gente possa ter uma outra oportunidade de fazer mais treinamentos como esse, tá bom? Vou mandar para vocês. Põe em prática, hein? Vou cobrar, hein? Pode cobrar. Valeu, Deus abençoe. Deus abençoe, mano. Um abraço para todos.